Êxodo 16, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: em toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser o Israel, ser o rei, ser a luz, ser o Israel, a paz, ser, Senhor Deus Israel, a palavra, ser, Senhor Deus, o condutor nessa noite, Pai. No nome de Jesus, o Senhor cresça e eu diminua, Pai. E que essa palavra venha, Senhor, fazer efeito em cada coração aqui, Pai. E que possamos sair daqui, Senhor, nessa noite alegres, felizes, pelo ensinamento do Senhor para nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de direcionamento, de ensinamento para a nossa vida. Uma palavra que Deus vai ministrar a nós para que possamos entender o propósito dele para cada um. Amém? Então aqui, eu vou repetir de novo essa palavra. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens trazido a esse deserto para matar de fome a toda esta multidão. Deus tirou aquele povo do Egito para levá-los para uma terra que manda leite e mel. Uma terra que tinha tudo que eles precisavam para viver. Imagina uma terra preparada pelo próprio Deus. Uma terra próspera, uma terra produtiva, uma terra que muitos perderam a oportunidade de entrar e serem abençoados. Deus dava tudo para eles. E de dia eles eram protegidos pelo sol, e de noite protegia eles com a coluna de fogo do frio. Deus dava água, Deus dava de comer, as suas vestes não se acabavam, eram sustentadas plenamente. Podemos até compará-los com Adão, quando Deus criou. Deus era com ele em tudo, não precisava nem trabalhar, somente desfrutar das bênçãos que Deus tinha para ele. Mesmo assim, foi com aquele povo do Egito. Deus os sustentava em tudo, mas para alcançar a terra prometida tinham que estar prontos. E aquele povo não conseguiu entender o propósito do Senhor naquela caminhada. E se tornaram um povo rebelde e murmurador, desobediente. Eles precisavam estar mais atentos às ordenanças do Senhor. Serem um povo confiante e esperançoso. Deus tirou eles da escravidão, do sofrimento, da dor, para levá-los para uma terra boa, uma terra preparada, pronta.
E hoje Deus tem nos dado estratégia, direção, tem nos conduzido com sua palavra, tem nos protegido para que fiquemos firmes no seu caminho, na sua direção, para que não pecamos contra Ele e não percamos a oportunidade de alcançarmos as suas bênçãos, a terra prometida, a salvação da vida. Mas às vezes somos murmuradores, indecisos, infiéis, reclamamos de tudo, reclamamos da igreja, reclamamos dos irmãos, reclamamos do líder, reclamamos dos pastores, reclamamos até de Deus de comunidade. Nada está certo. Queremos que seja tudo do nosso jeito. E estamos vivendo dentro da igreja, caminhando como um povo escolhido por Deus e que somos também escolhidos pelo nosso Deus. Como aquele povo foi escolhido. Mas não entraram na terra prometida. Ficaram para por causa da rebeldia, da desobediência e da murmuração. Deus está nos olhando. Não podemos passar por cima das suas ordenanças. Temos que ser servos verdadeiros, sinceros, fiéis, obedientes. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja organizada na presença de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de organização, de direção. Era o que ele fazia com Moisés. Moisés chegava a ele. Deus orientava Moisés, para Moisés orientar aquele povo, para que aquele povo chegasse à terra prometida. O diabo está aí para roubar, para matar e para destruir. Não deixe. Não deixe ele tirar a tua paz, a tua alegria. Não deixe ele impedir você de ser um vencedor. Sujeite-se a Deus. Coloque-se na presença do seu protetor e obedeça a Ele e às suas ordenanças. A salvação, a terra prometida, as suas bênçãos estão ali. Você pode recebê-las ou não. Vai depender como você vai encarar as ordenanças do Senhor em obediência ou em rebeldia. Viva na direção do Senhor, como Josué e Caleb, e alcance as suas bênçãos, e entre na terra prometida. Não faça como aquele povo, não perca a sua promessa, vá até o fim, confiando no Deus da sua salvação, e entre na terra prometida e alcance as suas bênçãos, e seja um vitorioso. Amém? E o título da minha mensagem na noite: não murmure, apenas obedeça. Não murmure, apenas obedeça. Aquele povo murmurou em tudo eles murmuraram. Se vocês lerem aqui no capítulo 14, no versículo 11, ele já vai falar. Eles disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Reclamões. No 15, a mesma coisa. E eles vão caminhando e Deus só observando a atitude daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo.
que Ele tanto fez para tirá-los de lá daquele lugar de escravidão, de sofrimento. Um povo escolhido, um povo separado, um povo que tinha as mãos de Deus sobre a vida deles. Tinha uma coluna de fogo durante a noite para acolher o frio, e tinha uma nuvem que fazia sombra para eles o dia todo, naquele sol escaldante do deserto. Mas mesmo assim, um povo ingrato, infiel. E talvez hoje nós também estamos vivendo dessa mesma maneira, por causa das nossas dificuldades. Porque nós não conseguimos alcançar uma vitória no tempo nosso. Porque nós não conseguimos alcançar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida no tempo nosso. Nós não sabemos esperar. Nós não temos paciência. E começamos a murmurar contra Deus. Ó Deus, o fulano tal fez isso, aquilo, aconteceu aquilo e aquilo, Senhor. Ó Deus, a fulana tal, olha lá o carro que ela tem, Senhor. E eu estou aqui orando, jejuando há 20, há 30 anos, Senhor. O fulano tal foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, para o Canadá, e eu estou aqui orando para ir ali para a Argentina, Senhor. E reclama, e reclama, e reclama, e murmura, e a bênção de Deus está lá para você. A terra prometida estava lá para eles, preparada, estava lá prontinha. Era só eles caminharem junto com Moisés, com Josué e com Caleb. Eles iam chegar, eles iam entrar. Porque naquela geração toda, só quem entrou foi Josué e Caleb. Porque obedeceram, porque não murmuraram, porque caminharam com Deus até o final. Viveram em lutas, em dificuldades. Viveram em perseguição, mas não desistiram, não desanimaram, não perderam a esperança. Eram homens corajosos, que eles viram a porta fechada, mas eles falaram: lá já está abrir, nós vamos conseguir abrir a porta. Não desistiram facilmente das dificuldades que eles tinham. Viviam sempre alinhados à vontade de Deus, ao querer de Deus para a vida deles. E é desse jeito que nós, no dia de hoje, temos que ser, viver alinhados na presença de Deus, na vontade de Deus, sabendo o que Deus tem para a nossa vida. Não desejamos as nossas bênçãos antes de Deus, não. Deus sabe o seu momento, da sua promessa chegar. Deus sabe o momento de você entrar na sua terra prometida. Espere, obedeça o direcionamento de Deus, o caminho de Deus, ande nele, não saia dele, persevere. Porque Deus, Ele tem o melhor para você. Deus tem para a sua vida o melhor. É a minha primeira lição nessa noite. Persevere até o fim, que a recompensa é grande. A recompensa é grande, meus amados. A recompensa é grande. Hebreus 10:35 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa.
Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Glória a Deus! Aleluia! A recompensa é grande, é muito grande. Não podemos perder a nossa esperança, a nossa fé, por causa de dificuldade, por causa de um copo de água, por causa de uma mentira. Não podemos perder. Nós temos que permanecer na presença desse Deus. Precisamos ser confiantes, precisamos perseverar, fazer a vontade dele sem retroceder, sem olhar para trás. Aquele povo olhou para trás, ficou lembrando do Egito, que ele tinha carne, tinha isso, tinha aquilo outro, mas não pensava no que Deus tinha para frente, que a terra que Deus tinha para eles era maravilhosa, era uma terra linda. E quando Josué e Caleb foram lá e entraram lá e viram, eles falaram: é uma terra boa, é uma terra boa. Mas o povo não esperou. Caminharam aqueles anos todos só murmurando e reclamando. Murmurando e reclamando. O povo ficou para trás porque olhavam para o seu passado, de como era bom o Egito e de como vivia. Deus fez sempre melhor para nós. Nós temos que continuar a nossa caminhada sem murmurar, sem desobedecer, mesmo que seja difícil, mesmo que não consigamos ver melhoras, mas nós temos que continuar crendo que vai melhorar. Nós temos que continuar crendo. Nós temos que continuar ouvindo a voz de Deus. Nós temos que continuar na direção, no caminho certo, porque Ele proverá para você, proverá para mim, proverá para a igreja do Senhor. Ele proverá nas nossas necessidades. Por isso que temos que perseverar, sem retroceder, para alcançarmos as nossas promessas. Perseverar até o fim, sem retroceder, sem olhar para trás, sem ver o mundo lá, sem ver o mundo aqui, sem ver, não importa o que está acontecendo. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor, olhe para Ele. Não deixe o que está à sua volta te tirar do foco, te tirar do caminho. Não deixe, porque você vai perder. Continue, persevere até o fim. Não desista, não desanime por causa de alguma pedra no seu caminho. Desvia dela. Não tropece nela. Deus precisa que sejamos pessoas que atentam para a sua palavra. Não resista. Atente para a tua palavra, Deus, e não resista a ela. 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores,
ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também disso, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram à mulher, também eles resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados com a fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Amém? Os sinais de Deus haverá homens e mulheres assim, que não querem saber de nada, não querem a verdade, querem a mentira, querem só levar vantagem, querem tirar o povo de Deus do caminho deles, para não ouvir a verdade, para não ouvir a palavra. Porque você está fazendo, isso aqui é só uma coisinha. Eu falei para uma pessoa esses dias. Eu vou falar aqui para vocês que eu falei para uma pessoa esses dias. Essa pessoa era filho de um pastor. E o pai dele sofre por causa disso. Um homem está sendo enganado, está sendo ludibriado pelo capeta do inferno, levando ele para a macumbaria, para a feitiçaria, para a umbanda. E ele me chega na minha casa, na moto dele, com uma fitinha da santa, e consagraram e mandaram ele pôr na moto dele. Falei, rapaz, presta bem atenção no que eu vou falar para você hoje. Você vai no seu coração se falar. Você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, você é um escolhido do Senhor. Saia dessa vida, se arrependa do que você está fazendo, para Deus e para o seu pai. Seu pai é um homem de Deus, um abençoado, que prega a palavra, que ensina a verdade. E você está sendo ludibriado por essas coisas malignas. Isso é mentira que estão embutindo na sua cabeça. Mentira! Saia dessa vida, rapaz. E ele falou para mim, é só um infantil. É só um infantil. Eu falei, você está vendo como você já está vendo? Isso não é crente. Isso é consagração a Beelzebul. Direcionei ele na palavra. Porque o pai sofre. O pai sofre. Agora Deus ele me ouviu, não replicou, ele só balançava a cabeça, assistiu e falava. Não sei se entrou no coração dele, mas eu sei que eu tive que abrir lá. Eu não aguentei. Menino abençoado, bom, faz faculdade de não sei o que lá da informática, inteligente. Eu falei para ele, você é inteligente, mas você está deixando os planos de Deus, os caminhos de Deus, por causa de ilusão. Então, o homem está sendo iludido nos dias de hoje. A gente acha que não acontece, mas acontece. Isso acontece na igreja, dentro da igreja. O povo está sendo tirado da igreja,
por causa da desobediência. Isso é pura desobediência. Desobedece aos pais, como diz a palavra. Não honra pai, não honra mãe. E sai do caminho da salvação da vida eterna. Sai da promessa do Senhor. Mas Deus nos ensina que a palavra dele é verdadeira. Que Deus não quer pessoas que murmurem, que desobedecem, pessoas que são rebeldes. Deus não quer. Deus quer pessoas que caminhem no caminho dele, no caminho certo, que ouvem a voz dele. Não como aquele povo do deserto, não como esses homens de 2 Timóteo. Não. Deus quer que nós vivamos na direção dele, no caminho dele, na presença dele. Não importa o que esteja acontecendo. Ele tem uma solução para a sua vida. Ele tem uma saída para o seu problema. Não é o mundo que vai resolver o seu problema. O mundo vai piorar o seu problema. Como está piorando com esse rapaz que saiu da igreja para adorar outros deuses. O mundo não serve para nós. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós, uma terra abençoada, um lugar de vitória, um lugar de bênção, um lugar de paz. E o mundo está pagando, porque o diabo está ao nosso redor, bramando como um leão, tentando nos arrancar, nos tirar, nos levar para ele. E se nós vacilarmos, nós seremos destruídos. Se nós vacilarmos, nós seremos tirados dos braços do Pai, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia. Nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. Amém? Os que vivem na direção do Senhor, vivem para alcançar terra boa, terra abençoada, vive para viver eternamente lá no céu com Ele. É o melhor lugar que temos para alcançar. Terceiro e último, seja instruído pela palavra de Deus, não pelo seu querer. Seja instruído pela palavra de Deus, não pelo seu querer. 2 Timóteo 3, ainda, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra instrui o homem a ser justo, fiel, bom, obediente, sincero, adorador, servo. A palavra nos instrui e precisamos olhar para a palavra de Deus, que é o mapa do tesouro para alcançarmos as nossas bênçãos, as nossas vitórias, para alcançarmos a nossa salvação. O mapa está aqui. Eu sempre falo isso para você. Esse é o mapa da mina. Esse é o mapa da mina de ouro. Nossa, é isso daqui. Ó. Isso daqui é o mapa. Se você andar por essas palavras, caminhar por essas palavras, você vai alcançar a vitória da sua vida. Você vai alcançar as bênçãos. Você vai alcançar a terra prometida. Porque essa palavra, ela não falha. Essa palavra, ela não deixa você na mão. Essa palavra não te destrói. Ela te instrui. Como diz aqui. Precisamos olhar para a grandeza de Deus e sua promessa. Precisamos agradá-los e fazer a
sua vontade. Precisamos estar alinhados à vontade de Deus, para que possamos receber do Senhor a nossa terra prometida, a nossa murmuração, a nossa desobediência, a nossa rebeldia não nos deixará alcançar as promessas. Era somente eu que entristecer o coração de Deus. Agora, a obediência, a boa palavra, um coração quebrantado, alinhado à vontade do Senhor, traz alegria, traz paz, traz bênçãos, traz renovo e traz salvação para a nossa vida. A obediência a Deus nos leva ao centro da vontade dele e nos faz vitoriosos. Sejamos como Josué e Caleb, que foram até o fim e não desistiram, não desanimaram, não perderam a esperança de entrar na terra prometida. Foram obedientes a Deus, foram obedientes às ordenanças de Deus, foram obedientes à palavra de Deus, e alcançaram a promessa, e entraram na terra prometida. Você quer entrar na terra prometida? Essa é a pergunta hoje. Você quer entrar na terra prometida? Olhe para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Não desanime. Não deixe a murmuração tomar conta da sua casa. Não deixe a rebeldia tomar conta da sua vida. Não deixe a desobediência entrar no seu coração. Só assim você entrará na terra prometida que Deus tem para você. Só assim. Deuteronômio 5:29 diz assim: como seria bom, olha, preste bem atenção nessa palavra, como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Amém? Tudo daria certo para eles, para nós. Tudo dará certo para nós, se obedecermos a palavra do Senhor. Tudo dará certo para nós e para a nossa descendência, se obedecermos a palavra do Senhor e vivermos no centro da sua vontade. Deus quer te dar a terra prometida. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer prover na sua vida. Deus quer que você ande no seu caminho, sob sua direção, olhando sempre para as suas ordenanças, sem murmurar e sempre obedecer. Deus quer te dar a salvação. Não desanime. Ele é contigo. Amém? Glória a Deus. Deus é contigo, meu amado. Deus é contigo, minha amada. Ele te escolheu. Ele te tirou do Egito. Ele te tirou das mãos do Faraó. Ele te trouxe para perto dele, para você ser abençoado, para você alcançar as promessas dele para a sua vida. Ele tem o melhor e o de melhor para você. Por isso, amado, não deixa a pedrinha que está no meio do caminho te desanimar. Não deixe. Não deixe. Anise, persevere, caminhe, viva o que Deus tem para você. Não olhe para o mundo. Não olhe para trás do seu passado. Olhe para o alto. Olhe para Cristo Jesus. E você vai ser mais que vencedor no nome de Jesus.